gente vai conversar aqui, bater um papo, a Simone vai explicar pra gente as porradas dos aprendizados que ela teve quando abriu a primeira clínica, né? E é muito interessante. A Simone é médica e também farmacêutica, mas ela abriu como na parte médica mesmo. E foi um grande desafio. Então a gente vai bater esse papo, que a gente sabe que muita gente tem essa dificuldade, né? Que é sair da parte de você prestar serviço para alguém e você ter seu próprio negócio, né? É um passo muito grande. Então a gente vai compartilhar essa experiência aí com o pessoal que tá acompanhando, né? Vamos lá. Então, se faz um resumo assim da sua trajetória e aí depois aqui a gente vai fazendo umas perguntas e a gente vai conversando. É assim, eu vim de hospital desde a época de faculdade, eu entrei no hospital e eu sou apaixonada por hospital. Tanto é que eu faço alguns plantões até hoje, atendo na ambulância, que eu gosto muito. Mas aí eu fiquei muitos anos no Uhum. hospital, por mais de 10 anos lá. Um dia um amigo meu me ligou e falou assim, Si, vamos abrir uma clínica? Eu falei, oi? Ele falou, não, vamos abrir. Eu falei, como? Ele falou, não, vamos abrir uma clínica, tem um cara vendendo e tal, acho que é bacana. E aí, vamos entrar junto? Aí eu falei, vamos. Ele me falou isso numa quinta-feira, no outro, não no mesmo sábado, no outro sábado, ou seja, 8 dias depois, eu comprei a clínica do rapaz. Nossa. E entrei porque eu pensei assim, vou abrir uma clínica, vou chegar, tem um monte de paciente, porque no hospital é assim, né? Tem um monte de paciente, vou atender, Uhum. vou ganhar o meu dinheirinho, vou embora para casa, não vou dar plantão o dia inteiro, vai ser maravilhoso. Aí eu cheguei e abri, no primeiro dia eu vi todas as dificuldades. Não tinha nenhum paciente, eu não tinha funcionário, a clínica estava suja e eu não sabia o que eu ia fazer. Aí eu parei Nossa. e, nossa, e agora? Falei, bom, o telefone não tocava, lógico, porque a clínica estava falida, é óbvio, por isso que ele vendeu. Só que eu não tinha pensado em nada disso. Aí que eu parei para pensar, eu falei, meu Deus, e agora? Como é que eu vou recuperar o meu dinheiro? Porque eu pensei no dinheiro. Falei, como é que eu vou recuperar meu dinheiro? E aí eu comecei a atender o telefone, aí eu olhei para ver se tinha algumas coisas lá, tinha algum contato, aí achei alguns contatos lá, liguei eu mesma para alguns pacientes, aí eu mandei fazer 10.000 panfletos e não tinha nada a ver, era para ter feito menos, mas na época eu não sabia. E pedi com urgência, em 4 dias chegaram, eu fui para o semáforo. Fiquei no semáforo entregando os panfletos, aí as pessoas falavam assim, ah, você é a médica? Eu falava, ah, não, então eu não vou nessa clínica não, a médica fica no semáforo. Aí eu falei, nossa, errei. Nossa. É. Tinha gente que falava, ah, Mas assim, esse seu amigo que ele falou para comprar a clínica, vocês dois compraram junto, então? então, ele me chamou para comprar, mas aí na hora H ele falou, sim, eu te chamei porque eu vou entrar com trabalho. E aí eu falei, ah, com trabalho? Ele falou, eu falei, não, tá, tudo bem, vai, vamos lá. Aí eu comprei, na verdade eu fiquei pagando ela por bastante tempo, né? E o que Uhum. aconteceu? A gente começou a fazer, a divulgar, mas divulgar do jeito errado. Eu comecei a ir nos lugares próximos da clínica, estabelecimentos comerciais para divulgar, e é errado. É errado, não é assim que você Sim. divulga, mas enfim, eu Uhum. fiquei pelo menos um mês com nada. Sabe o que é nada? Nada, assim, não entrava quase ninguém, tava péssimo, péssimo, eu tava muito preocupada, muito, muito, muito. Mas aí, enfim, devagarinho eu fui aprendendo, as pessoas vinham perguntar, eu falava, entra, vem aqui, não, vem aqui, vou aferir pelo menos a sua pressão, vamos conversar, vamos tirar dúvida. E aí, assim, devagarinho foi começando aí, uma aqui, uma ali. Aí eu contratei uma recepcionista, aí eu vi que só a recepcionista não dava, e que eu estava sozinha, eu fazia tudo lá, tudo, eu tinha só uma faxineira, mas eu fazia tudo, 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 tudo. Aí eu vi que ficava chato, o paciente chega, eu estou na recepção, aí o paciente entra, eu faço a triagem, aí eu faço tudo. É estranho. Ah, Nossa. precisa fazer coleta, eu fazia coleta. Aí começou a ficar estranho, né? Você faz tudo? Como assim? Ou você é a dona da clínica, ou você é funcionária. Porque teve um paciente que falou para Sim. mim, ah,
falar, nossa, eu não sei não, eu não confio muito em você, porque eu vi você na recepção, você é recepcionista. Aí eu falei, não, moço, eu também sou recepcionista. Mas enfim, Nossa, coisas aconteceram e começou, sim, a entrar bastante paciente. Não foi fácil, aí eu fui atrás de convênio, achava que era só chegar lá e cadastrar, e não era uhum. isso. Eu chegava para cadastrar, eles negavam, porque eles falavam, não, sua clínica não é conhecida, nós não conhecemos, o seu CNPJ é novo, porque o meu CNPJ era novo. E CNPJ Ah, sim. novo, convênio não aceita. Tem uma série de coisas que eu não sabia, que eu entrei assim, vamos fazer? Vamos. Entrei com a cara e com a coragem. Você foi, então, você foi pelo impulso, né? Pela emoção. Você não analisou como estava o negócio. Não, O seu amigo, né? Ele falou, vamos entrar na clínica. Aí ele convenceu você, você foi, deve ter conversado com o dono e simplesmente comprou, né? Então você foi realmente no impulso. foi. Foi Nossa. bem assim, foi muito no impulso, mas para mim valeu muito a pena, porque todo o fruto que eu colho hoje, depois de um longo caminho aí, foi do começo. Porque foi no começo que as pessoas viram como eu corri atrás, foi no começo que as pessoas falaram, meu Deus, essa guria, ela faz tudo sozinha, ela é batalhadora. E aí começaram a vir Uhum. boas, vieram, eu devo muito, 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 muito ao Dr. Fernando, que é o dono do Edna Jaguaribe em Indaiatuba, porque ele foi uma das primeiras pessoas que um dia chegou e falou assim para mim, nossa, quero conversar com você. E eu não conhecia ele. E eu falei, por quê? Ele falou, ah, Uhum. ele é dono de uma clínica lá perto de onde era a minha. E aí ele falou, não, eu acho que você é super trabalhador, eu ouvi falar super bem de você, vamos fazer uma parceria. E através do Fernando, eu estou onde eu estou hoje, numa outra clínica, estou no Guanabara. A minha primeira clínica foi no Ouro Verde, apesar que o Ouro Verde tinha muito mais movimento e financeiramente o Ouro Verde para mim era muito melhor, Sim, mas visivelmente não. E aí tem coisas que às vezes a gente tem que aprender, a gente tem que escolher mesmo, não tem como. sim. E através disso, do meu trabalho, o Fernando falou para mim, não, vamos lá. Não é que ele falou, vou te ajudar. Ele reconheceu, foi a primeira pessoa que reconheceu o meu trabalho e a primeira pessoa que falou assim para mim, Se, você quer chegar onde? E aí eu falei, olha, eu quero abrir outras clínicas, eu quero ter filiais, eu quero... Nossa, eu contei assim, ele falou, nossa, que bom, você é muito batalhador, eu quero que você abra uma clínica comigo em Indaiatuba. Tanto é que hoje de manhã ele me ligou e falou assim, tá de pé ainda? Vamos abrir a clínica em Indaiatuba? Eu falei, agora eu não tenho dinheiro. Ele falou, não, vamos. Uhum. Você vê, foi um fruto que eu colhi lá no Ouro Verde, na primeira clínica que eu abri. Sim. E até Que hoje você fez. é um parceiro que eu tenho. E lógico, eu não estou no patamar do Fernando jamais, ele é dono de hospital e tal, não tem comparação. Mas ele confia muito no meu trabalho. E aí ele sempre me chama, sempre que tem um negócio bacana, alguma coisa, assim, ele me chama. Tanto é que hoje ele me ligou de novo, falou, vamos fazer mesmo, vamos abrir uma clínica em Dayatuba. Eu falei, Fernando, não tenho dinheiro. Ele falou, não, então, vamos abrir. Ele falou, vamos abrir, a gente dá um jeito. Ele falou, até o ano que vem a gente vai Pô, fazer isso. que bacana. Isso é legal. Porque assim, você foi no impulso, foi aprendendo, mas o doutor Fernando, ele te conheceu e viu que, nossa, você é dedicado, você faz as coisas, você está aprendendo, né? E você falou, ele é um cara que já é um empresário e viu você com potencial, né? Então, às vezes, aquela coisa, a gente tá batalhando, tá tomando porrada, mas alguém nos enxerga que tem muita experiência e observa a gente assim, nossa, essa pessoa é muito parecida com o que eu era, né? É, Acredito que deve ter sido o caso dele, né? Para ele já ter clínicas, hospitais assim, ele deve ter te enxergado, que bacana. e E essa clínica, qual que é a estrutura dela? Ela era muito grande, assim, espaço físico, quantas salas tinham? 6 salas. É, A clínica era muito grande, nossa, eu fui muito doida. nossa, Lá tem 6 salas, uma recepção super grande, sala de coleta, uma frente com estacionamento para 6 carros. É nossa. uma clínica bem bonita, por ser no Ouro Verde, uma clínica até diferenciada. Porém, Uhum, aprendi também trabalhando que
por bairro, você tem que saber o perfil de paciente que você tem. E eu não tinha essa noção quando eu abri lá. Então, lá eu tinha noção assim, aqui é um bairro muito grande, que tem muita gente, ponto. Mas eu não sabia, tá, tem muita gente, ok, mas e aí? Como é que você vai trabalhar? Qual é o perfil dessas pessoas? Onde é que você vai encaixar essas pessoas dentro da sua clínica? Isso eu não tinha essa noção. Eu não tinha essa noção de gestão. Essa noção de gestão eu não tinha. Então, Entendi. isso, eu comecei assim, eu falei, olha, vamos fazer um trabalho super forte com botox, com a parte de estética, assim, dermatologia estética. Não deu certo. Porque eles não gostam, e quando gostam, falam, por mais barato que seja, eles falavam assim, não, mas não dá, tá muito caro. Ou então eles falavam assim, mas um botox custa X, eu quero fazer, mas eu quero parcelar em 24 vezes. Acontece que o médico que aplica o botox, o especialista lá, ele me cobra à vista. Então, eu não sei como. Aí um dia eu chamei, liguei para ele. É um médico bem famoso, é o Dr. Ronaldo Moura, dermatologista, e ele é especialista em estética. Eu convidei ele, educado, liguei para ele, saímos para jantar, falei, doutor, atende na minha clínica e tal, faz a parte estética. Ele, claro, não, faça sim, pode agendar. Aí ele falou assim para mim, não, agenda, se eu tiver. Mas ele falou, olha, eu aplico um botox em 15, 20 minutos. Então, você pode agendar para mim aí um dia inteiro 50 pessoas. Eu falei, tá bom, porque eu achei que era fácil. Aí eu consegui um paciente, só um. Aí eu fiquei morrendo de vergonha e falei, vou fazer também, já são 2. Liguei para ele e falei, olha, infelizmente aqui e tal. E eu consegui, tem 2 pacientes. Ele falou, tem 2? Eu falei, Ele falou, nossa, só 2. Eu falei, né? Aí ele falou assim, tá bom, mas você não quer fazer? Eu falei, não, eu sou a segunda. Mas vocês são 3. Aí ele falou assim, sim, eu não tenho condições de sair da Unicamp, porque ele é o médico residente da Unicamp. Ele falou, não tenho condições de sair da Unicamp para ir lá no meio do Ouro Verde para atender 2 pacientes. Assim, me perdoa e tal. Eu falei, tá. E realmente, assim, eu fui muito inocente no dia. A palavra é essa. Eu fui inocente. Sei que eu conseguiria marcar. Eu pensei assim, aqui no Ouro Verde ninguém faz isso. Se eu estou fazendo estética, que vai ser legal, a galera vai ver. Só que eu não parei para pensar que é um produto que eles não têm condições de pagar. Não é que eles não querem. Eles querem, mas eles não têm condição de pagar. Porque hoje uma toxina botulínica desse tamanho custa R$800. E faz 2 aplicações, mais do que o médico ganha. Ou seja, não dá. Você vai ter que comprar num procedimento aí em torno de 800 a 1.200 para poder ter lucro, né? A clínica, o médico e a compra, porque a toxina custa R$800 um vidrinho desse tamanho. Só que eu não tinha essa noção. Eu tinha noção que era caro a toxina. Eu tinha noção de várias coisas, mas eu não tinha noção, a noção comercial da coisa. Eu não tinha. Entendi. Parar e falar, não, eu tenho que achar um meio termo. Então, hoje eu descobri que para a estética não existe meio termo. É caro, ponto. É caro, não tem como. Porque os produtos de estética... Um ácido hialurônico é muito caro para fazer preenchimento. Uma toxina é muito caro. Então, assim, os lugares que cobram baratinho é porque não usa... Aí eu descobri várias coisas. Eu falei, não é possível, tem lugar que é barato. Aí eu fui pesquisar, fui ver com os fornecedores e descobri o seguinte, tem lugares que cobra baratinho porque eles não usam o CC completo. Eles usam só um pouquinho. Então, ou seja, também não faz muito efeito. A toxina faz efeito de 3 a 6 meses. Vai fazer efeito por 40 dias, 30 dias. Mas nada disso. Nada. Se você for fazer o tratamento correto, é caro. Então, são várias coisinhas que eu fui aprendendo, levando porrada, muito, Sim. tendo prejuízo. Porque nesse caso, foi o que você falou, foi assim, o lugar que vocês estavam posicionados e o tipo de produto que vocês estavam oferecendo, o tipo de serviço, não era para o público da região.
né? Exato. Não sei se todo mundo aqui de Campinas conhece, você falou o Ouro Verde é um bairro mais afastado dos grandes centros, ele é um bairro muito grande aqui de Campinas, só que ele é um bairro mais de uma classe média baixa, né? E esses, como você falou na parte do Botox, aqui em Campinas, por exemplo, pegando exemplo, fica em bairros de classe média alta, né? Então, assim, você colocou um serviço numa localização que não era do público, por isso que você não conseguiu ter Exato. a demanda necessária. E quando você entrou, essas outras salas, elas estavam vazias ou tinha outros profissionais da saúde prestando serviço? Não, essas salas estavam vazias, a clínica inteira era só minha. Era tudo para mim. Nossa, Eu fui atrás dos profissionais. E aí também eu caí numa outra situação, que foi a seguinte. Eu fui atrás de profissionais de gabaritos muito altos. Então, eu conheço muita gente na Unicamp. E aí, o que eu fiz? Eu liguei para esses meus amigos e liguei para um ortopedista, liguei para um cardiologista, peguei várias especialidades, liguei e convidei. A hora que eu fazia o convite, eles falavam assim, claro, sim, imagina, lógico, trabalho com você sim e tal. Aí passava, quando eu ia confirmar, e eles falavam, onde que está a sua clínica? Que eu falava, no Ouro Verde, eles falavam, não, lá a gente não vai. Não vale a pena ir lá, porque lá as coisas são mais baratas. Aí eu moro aqui na Unicamp, atravessar a cidade. Às vezes eu estava pensando em atender meio período com você, o resto na Unicamp. Se eu for lá no Ouro Verde, eu não consigo chegar na Unicamp. Então tinha uma série de dificuldades que eu mesma causei essas dificuldades. Porque assim, depois com o tempo eu percebi, eu tinha que ter feito o quê? Eu tinha que ter simplesmente pensado em ir na PUC. Ir lá na PUC, conversar com os médicos da PUC, não ir na Unicamp. Só que eu não conhecia nenhum médico na PUC. Então eu tenho que bater na porta da PUC e ver. sim. Mas se eu tivesse feito isso, talvez tivesse sido melhor. Eu acho que teria sido. Sim. Então, Mas olha que interessante. aprendi. Tanto na parte de clientes, a gente pensar como um negócio, tanto na parte de clientes, quanto na parte de parceiros, né? Ou o nome técnico que usa que é stakeholders, seriam os profissionais que irão trabalhar com você. Você não conseguiu. No começo você não viu que tinha essa dificuldade. Que o lugar que você estava, assim, pelo serviço que estava oferecendo, não era para o público de lá, e também pela localização que você estava, não era para os profissionais que você queria, né? Pela distância também, pelo estar em outro momento. É interessante isso, porque não é só os clientes, são os São parceiros. não, os profissionais também. Pelo perfil dos profissionais. Então, tinha uma série de coisas ali que não encaixava. Só que eu não sabia. Então, o que aconteceu? Eu Uhum. fui do zero. Eu simplesmente tentei. Eu tentei aqui, eu tentei ali, eu tentei lá. Tanto é que eu fiquei 4 meses e eu fiquei desesperada. No quarto mês, eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Eu vou à falência, porque isso aqui é uma máquina de comer dinheiro. Porque todos os meses tinha gasto, aí eu contratei recepcionista, enfermeiro, para fazer coleta. O enfermeiro ficava à toa, sentado o dia inteiro. E eu pensava, meu Deus, no fim do mês eu tenho que pagar o salário dele. Mas ele não tem culpa, porque não tinha paciente, a culpa não era dele, a Sim. culpa era dele. Aí, às vezes, eu fazia assim, hoje vai ter cardiologista. Aí eu chamava o cardiologista, ele ia, não tinha paciente. Aí eu tinha que pagar o dia dele, porque ele não vai ficar. E aí eu pagava o dia dele e não tinha entrado dinheiro nenhum. E aí começou. Nossa. Aí eu parei até que eu enxerguei que no Ouro Verde não pode ter especialidade. Você tem que trabalhar com clínico geral e depois você pega várias pessoas que estão precisando da especialidade, faz uma listinha e marca um dia no mês para o clínico geral. Só que isso eu demorei para descobrir. Eu demorei Uhum. bastante. Porque lá é assim que funciona. Lá, quando você vai numa clínica, em algum lugar, qualquer clínica, eles vão passar. Se você falar assim, eu quero passar com o neuro, eles falam, tá bom, e vai passar com o clínico. Eu quero passar com o cardio, e vai passar com o clínico. Aí o cardio vai avaliar, o neuro vai avaliar, e ok. Sabe? Fora que até as doenças, elas são diferentes por bairro. Assim, é muito, muito, muito diferente. Até mesmo as doenças. Então, tem certas queixas de paciente que a gente tem
no Guanabara, hoje, que a minha clínica é no Guanabara, tem certas queixas de paciente que eu tenho no Guanabara que eu nunca tive no Ouro Verde. E queixas que eu tinha no Ouro Verde que eu nunca vou ter no Guanabara. Porque Olha que interessante. é outro perfil. Por exemplo, no Ouro Verde, chegava lá, como lá é classe média-baixa, então vinha uma pessoa com dermatofitose, vinha com piolho, vinha com coisas assim corriqueiras, que por exemplo, a gente não tem no Guanabara. Não tem. Sim, Não tem, porque é outro perfil, é outro público. E não tem. Não é que eles não pegam, eles pegam, mas aí eles não procuram um médico, entendeu? Eles não são, eles são um público, é outro público. Lá no Ouro Verde, eles são mais simples. Então, não importa o que seja, eles vão lá e vão mostrar para o médico. E ponto. sim. No Guanabara, não. Olha que interessante. É, é justamente o que você comentou, né? Você pesquisa. Então, isso é muito interessante que você precisa, é essencial você pesquisar o lugar que você vai estar, né? O que você vai estar entregando na região é o público que necessita disso. Como você falou, você demorou para descobrir, você falou que demorou meses para descobrir que lá eu preciso de clínico geral e depois eu junto todo mundo que tem precisa de uma especialidade para fazer um dia para eu chamar esse profissional especialista, né? Aí eu penso assim, olha o tempo que a gente ganha se a gente faz essa pesquisa antes, não é? E essa Exato. pesquisa pode ser feita de várias formas. Você pode ir visitar a clínica, você pode, no hospital que você trabalhava, conversar com os pacientes, você pode encomendar uma pesquisa, enfim. Tem várias formas Mas, de fazer conversar com as pessoas lá de lá, para entender, né, como é que é o cenário. mas você sabe que eu tenho essa dificuldade, Pedro, até hoje, sabe por quê? Recentemente, nós colocamos nutricionista na clínica no Guanabara, que é um bairro Uhum. diferenciado. Recentemente, colocamos a nutricionista. O que aconteceu? A nutricionista não tinha ninguém para atender. Aí eu falei, como assim não tem ninguém para atender? Porque simplesmente as pessoas estão acostumadas a ir na clínica e sabe que lá tem GO, dentista, pediatra, clínico e dermatologista. Ponto. Então, quando eu coloquei uma nutricionista para atender na clínica, não havia público para ela. Por quê? Uhum. Mesmo quando a gente oferecia os pacientes, por exemplo, as pacientes que estão gestantes do ginecologista. Aí eu pedi para a recepcionista, olha, avisa todas elas que agora nós temos nutricionista, uma nutricionista clínica especializada, assim, com pós-graduação. Quando a recepcionista ia falar, elas falavam assim, ah, tá, não, eu passo, tem uma outra clínica que é de nutrição e eu passo lá. Aí eu ouvi e falei, como assim tem uma outra clínica que é de nutrição? Isso daqui é uma clínica médica, a gente está introduzindo uma nutricionista, só isso. Uhum. Que as pessoas estavam com aquela cabeça assim, eu vou na Med Company porque lá tem dermato, pediatria e GO, só. Qualquer outra especialidade não tem na Med Company. E aí eu comecei a introduzir e as pessoas começaram a não aderir. Por quê? Porque elas pensavam, não, lá só tem pediatria, GO e dermatologia. Pediatria, GO e dermatologia. Elas não entendiam. Agora que elas começaram a ligar, agora que elas começaram a falar, ah, você tem nutricionista, ah, você tem cardiologista. Agora, eu estou lá olha, eu estou lá desde setembro. Nós estamos em maio. E eu estou Sim. tentando introduzir a nutricionista na. Agora pegou, graças a Deus, ela vai a cada 15 dias, ela tá bem, ela tem pelo menos aí 20, 30 pacientes, tá ótimo para ela. Mas levaram meses. Meses, porque as pessoas não Nossa, para você ver. e mesmo a gente falando para os pacientes, e lá tem muito paciente. Então, todos os pacientes, por que eu fiz? Eu foquei nas gestantes. Gestante precisa de acompanhamento nutricional. Aí, e lá a gente atende muito gestante, muito, muito, muito mesmo. E aí, e também algumas, como tem pediatria, tem aquelas crianças que estão saindo da infância, indo para a adolescência, e as Uhum. gordinhas precisa mesmo. Então, Sim. fiquei nesse público. E esse público falava assim, ah, não, eu vou em outra. Tipo,
clientes nossos, pacientes Olha nossos, só, conhecem a clínica, confiam no nosso trabalho, mas não via a clínica como um espaço de olha que, nutricionista. Eles não olha viam. que interessante. Só Isso que pode ser um caso. Ah, eu também, é que eu conheço também a sua clínica, vocês vão te falar, porque lá tem dentistas também, né? tem o caso. Então, é assim, a sua clínica atual, a Med Company, né, como a gente gosta de falar, é um espaço saúde. Então, são várias especialidades dentro da área da saúde. O que pode ter acontecido é muitos clientes que vêm há anos, que já frequentam ou que eles indicam outros, eles estão acostumados a não enxergar a clínica como um negócio, e sim como um espaço que tem alguns especialistas, né? GO, pediatria, dermato, dentista. Então, como você falou, nossa, vem aqui que a gente tem uma nutricionista. Ele não enxerga, ele fala, ah, não, mas tem outra ali que eu conheço, ou eu procuro uma clínica, né? Que é justamente essa outra parte, se a gente pegar assim, o nosso posicionamento, né? Que é a parte do marketing, né? Como a nossa marca é olhada para o mercado, como o mercado enxerga a gente. Não pode enxergar que é um lugar que tem um monte de sala que atende tem algumas especialidades. Tem que enxergar que é um espaço saúde, lá tem várias especialidades, e todos os profissionais que lá prestam serviço seguem assim, as mesmas normas, condutas que a empresa trabalha, né? É esse o ponto assim, que as pessoas precisam enxergar, né? Mas agora eu vou te falar uma coisa que eu fiquei assim, mais indignada. Não foram somente os pacientes, foram as pessoas internas. Então, assim, por exemplo, lá nós temos 2 GO. Um GO, primeira coisa, falou que bom, nossa, uma nutricionista, que maravilhoso, vai ajudar bastante. O outro falou assim para mim, ai, olha, você me desculpa, mas eu tô acostumada a mandar para fulana. E se eu não vou, ele falou, se você falar que é uma regra da clínica, que eu sou obrigado a mandar para a nutricionista que está aqui dentro, ele falou, eu vou indicar e o paciente vai escolher. Se não, eu vou mandar em outro lugar. Eu olhei para ele e falei, vai mandar em outro lugar? Como assim? Você trabalha aqui dentro da clínica. Aí, para você ver como é a cultura, porque ele mesmo, ele trabalha lá dentro, mas ele não enxerga a clínica como para uma nutricionista, por um exemplo. Ele não enxerga a clínica para uma nutrição. Porque ele mesmo não vai indicar as pacientes dele para fazer. Então, assim, eu fiquei olhando, eu falei, olha como que as pessoas, elas têm uma mentalidade X, né? Às vezes elas param e pensam assim, ah, aqui é para isso e ponto. E ela não expande, ele não para e fala assim, ah, não, aqui era assim, agora é assim, mudou. Era de uma forma, Exatamente. era de uma forma Y. E essa vem na parte de. Se eu pegar essa parte de gestão do negócio, vem assim, por exemplo, você já deve ter ouvido falar de muitas empresas, as grandes, provavelmente, a empresa tem cultura, tem missão, valor, missão, Sim. visão e valores, tem a cultura, enfim, isso é legal, mas assim, se você não segue isso daí só está escrito num papel. Porque as pessoas têm que enxergar que elas estão dentro de uma clínica que é uma empresa, que é um negócio, né? Como você falou, você não pode obrigar a pessoa a indicar a profissional ali. Mas, por exemplo, você fala assim, por que você não conhece aqui um dia? Vocês vêm aqui, você conversa, ela explica o seu trabalho, você explica o trabalho dela, porque do mesmo modo que ele pode indicar, dentro aqui da clínica, falando no paciente, que você já conhece aqui como funciona, conhece aqui os profissionais, a gente tem aqui uma nutricionista, ela pode fazer o mesmo, entendeu? Que é a diversificação, você pegar os profissionais que trabalham na clínica, têm essa visão que é um negócio, então eles seguem todas as mesmas normas e condutas, e faz com que o mesmo paciente, ele consiga passar por vários especialistas conforme a necessidade, ou ele indique, entendeu? Porque ele enxerga lá, não, lá é um espaço saúde, lá tem várias profissionais de saúde de diversas áreas, e eu gosto de lá porque aí ele tem que enxergar como negócio. Que eu sou bem atendido, que eles tiram minhas dúvidas, que eu consigo, por exemplo, parcelar de um jeito, sabe? Que eles ligam depois do atendimento, etc. Que daí são os diferenciais, né? Mas sabe o que eu pensei e que tá errado ainda, que nós temos que corrigir na clínica, é o pensamento na equipe. Eu percebi que não tem. Por quê?
Uma nutricionista dentro da clínica ajuda o cardiologista, ajuda Uhum. o GO, ajuda a pediatria. Só não vai colaborar 100% com o dermato, mas é a única especialidade que não. E mesmo assim ainda ajuda, porque pode tratar o intestino, pode fazer alguma coisa. Mas uma dermatologista ajuda várias especialidades. E eles não conseguiram, Sim, uma dermatologista não, desculpa, uma nutricionista. eles não conseguiam enxergar isso. Eles não conseguem. Olha só. Ainda não Sim. conseguem, porque um ainda não manda. Mas eu achei que foi assim, foi um agregado muito bom, principalmente para a ginecologia, porque lá é ginecologia e obstetra. E aí o que acontece? Nós temos muitas grávidas, mas não é mais ou menos. São muitas mesmo, porque são 2 GO obstetra. Então, imagina aí, Uhum. 2 GO, lá basicamente a gente tem uma clínica cheia de gestante. E eles são bem famosos, então, assim, eles são muito conhecidos. Temos uma clínica cheia de gestantes. Por que não unir a nutrição com a gestação? Que é exatamente o que o GO mais precisa. É que o paciente que está grávida, que ela tenha uma alimentação melhor, que ela tenha um cuidado maior com a saúde, exatamente porque ela está grávida. Ela tem o quanto de quilo ela pode ganhar por mês, ela tem que fazer exames regularmente, a cada 3 meses, para ver como que está a nutrição dela, como que está o bebê. Sim, Então, o que acontece? Uma nutricionista é um ganho muito grande para uma clínica que tem 2 GO igual a gente. Nós temos 2 GO, sim. é muito forte em ginecologia. Então, só que aí, quando ela veio, eu falei, nossa, todo mundo vai ficar feliz. E não. E aí E não eles veio. fizeram de outra forma. Mas é aí que entra, não foi por maldade. Foi porque o ser humano é assim. Então, às vezes, você tem que ir pescar, conversar, explicar. E aí eles Que vão daí eu falo para explicando. você que é uma das partes da gestão, né? Que é essa liderança. Liderança é a capacidade de influenciar pessoas positivamente para os dois saírem ganhando. É exatamente isso, é enxergar, né? Numa visão estratégica. Eu vou trazer uma nutricionista aqui para minha clínica, que já tem 2 GOs, então assim, vai ser um ganho muito bom, só que precisa comunicar para nutricionista como funciona e para os outros profissionais também, né? Para criar, como eu falei, essa cultura de negócio e aí começar a divulgar ela internamente para os pacientes dos outros profissionais e também externamente, né? Porque esse elo, né? Esse é um elo mesmo que faz entre essas ideias e até acontecer é a parte da pessoa que faz a gestão. A parte da pessoa que pega assim, na mão, que planeja tudo, beleza, eu tenho planejado. Agora eu preciso executar. E eu preciso executar, eu preciso de pessoas. Então eu tenho que conversar e influenciar as pessoas para elas entenderem que é algo positivo para elas, né? Que isso, como você falou, é uma grande dificuldade, né? A gente, por exemplo, quer fazer a melhor ação, mas a gente precisa envolver as pessoas para elas tomarem as melhores decisões. É, exatamente isso. Até para ela enxergar, até, porque se ela enxerga, ela toma a decisão correta. Mas às vezes ela demora para enxergar. Às vezes a pessoa sente que é competitividade e não é, na verdade, é uma união. Tem uma série de coisas. Sim. Assim, quando você trabalha com pessoas, não importa a área, né? A gente está falando de saúde, de clínica médica, mas são Uhum. pessoas do mesmo jeito. Então, eu acredito que a dificuldade com pessoas é a mesma, não importa onde. É a mesma. A dificuldade é. Tanto por exemplo, na contratação. Quando você vai contratar os profissionais para trabalharem com você, seja que foi feito na primeira clínica e agora nessa outra, o que você leva assim, por exemplo? Tem a parte que se você, eu já trabalhei com essa pessoa é boa, então eu vou trabalhar com ela. Mas você precisa de uma especialidade que você não conhece. Como é que você procura no mercado profissionais para trabalharem para você? Hoje eu procuro diferente. Hoje eu procuro um profissional que tenha a ver com a minha clínica. Eu não procuro o profissional. Porque às vezes Hum, o melhor do mercado ele não tem a ver com o seu público. Então ele pode ir para a sua clínica, mas ele não, lá ele não vai ser tão bom.
porque ele não é para o seu público. Então, é a mesma coisa. Quando eu fui procurar nutricionista, eu recebi vários currículos, eu conversei com várias pessoas e eu escolhi a Tati. Por quê? Porque a Tati é uma nutricionista clínica. Ela está acostumada a fazer a análise do paciente. Então, se for um paciente que passou no cardiologista e ele está com um sobrepeso, mas também ele está com um colesterol total muito alto, um LDL desregulado, enfim, a Tati consegue fazer isso. A nutricionista que nós temos lá hoje, o que ela faz? Ela consegue, tanto é que ela atende, ela faz a anamnese, depois ela monta a dieta. Ela monta a dieta também de acordo com a medicação que o paciente toma. Então, de repente, o paciente está tomando metformina, porque ele tá pré-diabético. Então, a Tati faz a nutrição dele em cima do que o médico foi e prescreveu, em cima do diagnóstico médico. É disso que a gente precisa. Eu não precisava de uma nutricionista que tivesse focada no emagrecimento. Eu não precisava de uma nutricionista que tivesse focada em outra coisa. Não, eu precisava de uma nutricionista clínica que estivesse focada em ajudar a dar resultado para pacientes que têm um problema. Porque lá, os nossos pacientes não vão lá para emagrecer. Eles vão lá porque o colesterol está alto. Eles vão lá porque eles têm um problema cardíaco. Eles vão lá porque é uma criança e a criança está com déficit de vitamina. Ela não está gorda, ela está magra. Mas ela está com um déficit muito grande de vitaminas, então ela precisa fazer um acompanhamento com a nutricionista. Hoje eu tive um paciente que falou assim para mim, olha, eu tenho um problema intestinal e eu quero passar com gastro. Eu falei, não, você vai passar com a nutricionista, porque o gastro não vai resolver o seu problema. Então, assim, e a nutricionista vai, porque ele já passou com vários e nenhum resolveu. Então, já que ele passou com vários, é óbvio que só a nutricionista vai resolver. Ele precisa de lactobacilos, ele precisa de uma cepa diferenciada. E tudo isso, quem sabe, é a nutricionista clínica. Então, é legal. Se a pessoa enxergar... Eu precisava de uma nutricionista assim, dessa forma, porque essa é a nutrição que o meu público, que o público da clínica precisa e que os profissionais da clínica precisam. Então, se eu tivesse colocado uma nutricionista antes, quando eu abri, eu não teria colocado uma nutricionista clínica. Eu teria colocado qualquer nutricionista. Porque Olha que interessante. Isso que você falou é muito legal, porque pensando como eu falei, como um negócio, você definiu já um perfil de pessoa que você quer contratar. Sim. Entendeu? Um perfil técnico de uma pessoa, logicamente, tem o perfil comportamental, mas você definiu, por exemplo, eu preciso de uma vaga de uma nutricionista. Mas não quero uma nutricionista qualquer, eu quero uma nutricionista que seja clínica, assim, assim, assim. Por quê? Porque eu tenho um corpo de profissionais da saúde que dessa forma que vai me ajudar, então eu preciso assim. Entendeu? Como você falou, você determinou um perfil e foi atrás desse perfil. Então você trabalhou o currículo, entrevistou tal, e viu, bom, agora, legal, eu entendi como funciona, eu vou selecionar as melhores para me ajudar no meu negócio. Isso é muito legal, como você falou, já é uma visão de você enxergar o profissional específico que você precisa para aquela vaga, vamos dizer assim. E você foi lá e selecionou. Exatamente. Não, aí, que bacana, que legal. Hoje eu tenho essa noção, mas antes eu não tinha. Antes eu era Antes eu não tinha. E como é que foi, assim, quando você foi abrir a clínica, que você comprou daquela pessoa, né? Você foi comprar. Você tinha alguma visão de clínica? Qual que era a sua visão de negócio ou você não sabia nada? Eu não tinha visão nenhuma de negócio. Eu tinha... Não, eu nunca tinha trabalhado em clínica. Eu sempre trabalhei em hospital. Trabalhei em hospital por 10 anos seguidos. Trabalhei durante 10 anos. E depois eu acabei trabalhando picadinho, assim, não no mesmo lugar, mas sempre em hospitais, porque eu gosto muito de hospital. Eu adoro trabalhar em hospital. E aí, quando me surgiu a oportunidade da clínica, eu pensei assim, é mais ou menos como o hospital. Só que eu esqueci que não é.
O hospital, as pessoas vão espontaneamente. Na clínica, não. Na clínica, você Sim, tem o paciente. E é mais ou menos como hospital? Não, não é. É 100% diferente. É muito, muito, muito diferente. Muito. A estrutura, o que pode fazer lá dentro, tudo é muito diferente. Muito diferente. Às vezes, no começo, eu ficava pensando 2 vezes antes de marcar alguma coisa. Porque dentro de clínica médica, tem muitos procedimentos que não podem ser feitos. Só pode ser feito dentro de um hospital. E às vezes eu sim, também no começo, eu acabava falando, ah, não, dá pra gente fazer isso daqui, aqui, fica tranquilo. E depois eu ia olhar e falava, não, não posso fazer isso na clínica, tenho que encaminhar para outro lugar. Hoje sei. eu já tenho uma noção, hoje eu já sei qualquer especialista pode fazer dentro da clínica e o que não pode. Igual, por um exemplo, exames. Nós fazemos espirometria na clínica. É um exame específico para ver a saturação de oxigênio. O que acontece? Eu comprei o espirômetro na época, lá quando eu estava no Ouro Verde, eu fui lá, comprei um espirômetro, paguei caríssimo, coloquei lá e falei, a partir de hoje, vamos realizar a espirometria. Ok? Ok. Primeiro dia, eu fui lá, fiz o treinamento, falei, eu vou fazer o exame, ok. Aí, quando terminou o treinamento, ele falou assim para mim, tá, quem é que vai aplicar o exame? Eu falei, eu mesmo. Ele falou, não, não pode. Eu falei, como não? Só pode ser um pneumo. Eu falei, não acredito. Ele falou, não, somente um pneumo pode assinar uma espirometria. Não é qualquer pessoa que pode assinar uma espirometria. Eu falei, fui lá e comprei o espirômetro. E não é barato. Comprei. Enfim. Ah, sei. Então, é que deu uma travada aqui, mas a gente voltou. O que você falou, assim, foi justamente assim, como você não sabia como funcionava, né? É, Você foi mais do impulso e do embalo, aquilo que a gente fala. A falta de planejamento e entendimento fez com que você não conhecesse como que funciona esse mercado. Como você falou, você pensou que era um hospital, né? Mas um hospital é muito diferente de uma clínica. E aí esbarrava em todos esses aspectos. eu esbarrei em muitas coisas assim que eu achava que podia ser feito dentro de uma clínica e que não. E que aí, por exemplo, às vezes eu fui comprar injetável, porque por causa do dermatologista que estava fazendo só a parte de estética lá com a gente, eu falei, vou cotar uns injetáveis de umas coisas que ele ia precisar. Aí cotei, tive o maior trabalho, cotei tudo. Aí resolvi, falei, vou comprar em tal lugar, mandei a documentação da clínica, eles negaram. Eu falei, como? Aí ele falou, não, você não pode comprar. Clínica médica não pode comprar injetável. Eu falei, oi? Não. Somente hospital pode comprar injetável. Clínica médica não compra injetável. Eu não sabia. Nossa. E aí eu tive que ligar para ele e falar, olha, tem como você arrumar aí na Unicamp? Porque eu não consigo comprar. Ele falou, não tem problema, fica tranquilo, a gente pega aqui na Unicamp, você paga para eles. Ele falou, tem uma amiga que consegue comprar. Falei, tá, ok. Mas foi também uma porrada aí, né? Que eu levei, porque eu fiquei desesperada. Eu falei, gente, e agora? O que eu vou fazer? Porque já estava Nossa. agendado, já estava certo. Ele ia fazer o procedimento. E aí eu falei, eu preciso comprar a medicação. Só Uhum. que, né? Só que. Nossa. Então, são pequenos detalhes, mas que faz diferença e que a gente vai aprendendo um a um. Lógico, não vai errar novamente, até porque cada erro é um prejuízo. Mas foi bom para mim. Foi bom, na verdade, porque tudo isso que eu passei lá
Hoje eu aplico completamente diferente aqui no Guanabara. É completamente Hoje diferente. você aprendeu. Você aprendeu na porrada e na prática, né? É, aprendi. E no prejuízo. É. Isso, porque eu levei um monte de prejuízo. Um monte. Não, mas isso é interessante, porque assim, há cursos, pós, MBA, assim, alguns cursos específicos de administração empresarial, gestão, algumas vezes a gestão da saúde, que nos ajudam, mas às vezes a prática, né, faz a gente se virar mais rápido. É. Mas eu estou fazendo agora. Agora eu estou fazendo gestão. Estou fazendo gestão de Uhum, saúde na FAC. uhum, Tem muita coisa lá que eu ainda esbarro. Eu falo, nossa, se eu soubesse disso antes, sabe aquela coisa? Eu uhum, falo, não sim, acredito, se eu soubesse disso. Porque em gestão de saúde, a gente aprende até legislação de clínicas, hospitais e tal. sim. Eu nunca tinha parado para pensar. Nunca, nunca, nunca tinha parado para pensar. Nunca. Aí quando eu comecei a ler, que eu comecei a estudar, né? Aí eu falei, gente, olha isso aqui é uma coisa tão fácil, mas que eu nunca tinha parado para pensar. Nunca, nunca, mesmo agora, depois de levar todo esse de apanhar, mesmo agora, várias coisas que eu vejo lá, eu falo, poxa, podia ter feito diferente. Agora eu vou fazer certo, porque agora eu aprendi. Agora você vai, né? Você primeiro viveu a prática, aprendeu na prática, agora você está aprendendo um curso na teoria para aplicar de novo na prática. Ainda estou aprendendo muita coisa boa no curso, porque essa semana eu estudei sobre CAPS, várias coisas que eu não sabia, assim, de leis do CAPS, de paciente que de repente a gente atende, a gente, né, não pode atender, tem que mandar direto para o CAPS. Tem uma série de coisas assim, do auxílio que a gente pode dar ao CAPS e do CAPS para a gente, que eu não conhecia. E eu Uhum. conheço agora porque eu estou fazendo curso de gestão em Ah, saúde. não, é muito interessante. É, Exatamente. Tem que sempre se manter atualizado, porque assim, você faz as consultas, os exames, mas você é uma gestora da sua clínica, né? sim. Então, você tem que estar a par disso e conhecer, né? E envolve todos os núcleos de um negócio. Pessoas, processos, finanças, legislação, marketing, vendas, né? E tudo isso você tem que estar bem a par disso. E todo dia é um aprendizado. Assim, agora, falando, só se fala em Covid. Aí as pessoas começaram a ligar e perguntar: vocês fazem teste para Covid? Fazem? Eu falei: faço. Liguei lá no laboratório que fornece os testes para mim, que é excelente, inclusive. Comprei os testes e tal. Quando chegaram, eles falaram assim: olha, você não pode aplicar. Eu falei: não, não, porque para aplicar o teste do Covid, e agora já comprei os kits. Aí Nossa, aí fui fazer o curso, aí eles falaram, não, mas não pode ser você, porque não pode ser só um responsável, ou você é responsável pela clínica, ou você. Aí tem umas burocracias lá que eu falo, realmente, é verdade, eu não posso ser o CNPJ e quem aplica. E aí eu falei, nossa, mas eu faço uhum, coisa dentro da clínica. Ele falou, não, mas neste caso, não. Neste caso é diferente, tem que ser cadastrado na vigilância sanitária, uhum. tem que ser comunicado no CRM. Tem uma série de coisas. Eu falei, então aí foi mais um aprendizado com mais um digamos assim, um prejuízo, porque não é um teste barato, mas, enfim, aprendi, agora regularizei, tá tudo certinho, bonitinho, do jeito certo, tô fazendo com o melhor laboratório hoje do mercado. Então, mas foi mais um. Mas por que eu errei? Porque eu fiz exatamente o que eu fiz quando eu abri a primeira clínica. Eu pensei e fiz, eu não pesquisei. Uhum. E todas as vezes que eu penso e Sim. faço, dá errado. Eu pensei e fiz. Eu falei, vou fazer um monte de paciente perguntando. Eu falei, vou fazer. Liguei lá e comprei. Liguei, comprei, Foi pelo paguei. impulso, né? E aí? Aí chegou. Então, mas depois que eu comprei, que aí vieram os cadastros, vieram tudo para poder liberar os testes. E aí eu vi que eu ia gastar muito mais dinheiro para liberar, nem compensava para mim ter comprado. Enfim, tive que pagar Nossa, umas pessoas.
Tem uma série de coisas que eu não tinha parado para pensar e que aí eu parei e falei, nossa, mas agora vamos continuar, né? Vamos lá. Eu tinha divulgado até o valor, já estava divulgado o Uhum. valor. E aí, somando isso e o profissional específico que pode coletar, que eu tenho que pagar ele para ficar o tempo todo lá, porque a qualquer momento pode chegar alguém, acaba hoje eu estou no 0 a 0 para testes. Nossa, Mas mais foi uma por forma, aí. um aprendizado muito bom, que fazer pelo impulso não dá certo. Ainda mais quando é decisões grandes, né? E foi burrice um pouco também, porque assim, esse teste existe há muito tempo, Covid existe há mais de 100 anos, todo mundo sabe disso. É uma doença muito antiga e tal. Porém, como está na moda, entre aspas, né? Não na moda, mas está em evidência, eles mudaram as normas. E eu não procurei saber se tinha mudado as normas, porque nós já fizemos teste de Covid lá, tínhamos disponíveis. Sim, Porque é muito raro você fazer, é bem difícil, e era completamente diferente. Você chegava, coletava e era tranquilo. Como veio isso daí, o que a Vigilância Sanitária fez? Foi lá, colocou um monte de normas, um monte de coisas, dificultou super, hiper, power, um teste que a uhum. gente fazia em 5 minutos e estava acostumado a fazer. E eu não fui atrás para saber se tinha mudado alguma coisa, eu simplesmente comprei mais testes. A única coisa que eu pensei foi assim, quando eu fui comprar mais testes, eu falei, nossa, como subiu? Por que subiu tanto? Porque antes a gente pagava muito baratinho no teste para Covid. E aí subiu muito, aí eu falei, tá, né? A lei da oferta e da procura. Ok, mas não foi por isso, foi porque a vigilância tinha mudado as normas, por isso que subiu tanto. Ah, eles aproveitaram para aumentar o preço, lógico, Sim, mas foi por isso. Mais uma vez, esbarrei no impulso. Eu fiz por que impulso e legal. depois eu falei, tá, não vou ter lucro. Não vou ter lucro. É o Porque que você agora tem falou, que são aprendizados, né? Que a gente pode falar, não faça, não tome decisões grandes por impulso. Segure, eu entendo isso que eu também às vezes sou assim, mas a gente tem que segurar, pensar, planejar, ver se é o mesmo, porque senão a gente sai, não no prejuízo financeiro, né? Somente no prejuízo financeiro, mas no prejuízo tudo. Agora você vai estar, você já regularizou tudo, mas todo o tempo que você perdeu, né? Deixou. Ou se para a gente encerrar, porque eu descobri que a live do Instagram é só 1 hora, eu não sabia. Eles só deixam 1 hora pelo Instagram. Aqui para o pessoal, que orientação você falaria para esse pessoal que quer abrir a sua primeira clínica? Eles não precisam ser da área da saúde, mas a pessoa que abrir a primeira clínica, que orientação você passaria para eles assim, de mais importante? pesquisar o local, porque faz muita diferença. Pesquisar a região. Então, assim, Entendo. sei lá, clínica odontológica. Onde é que uma clínica odontológica hoje tem uma maior demanda? Onde é que precisa? Que tipo de clínica eu vou abrir? Porque tem um monte de bairro que precisa muito de uma clínica odontológica. Muito. Mas você está disposto a abrir uma clínica naquele perfil daquele bairro? Ou você quer abrir uma clínica no Nova Campinas? No Nova Campinas você vai ter menos paciente. E no bairro X você vai ter Uhum. mais, mas você faz o perfil. Então, eu aprendi que avaliar o local onde você vai abrir. O local em primeiro lugar. E depois os profissionais que você vai colocar. Porque o profissional tem que estar compatível com o bairro, com o local. Porque se o profissional não estiver compatível, não dá. Eu tive no Ouro Verde, médico que foi atender para mim, que chegou lá e ficou preocupado com o carro lá fora. Falou, aqui não é perigoso, pô, meu carro tá ali. Ele tem nem sei mais que carro, mas um carro caro. E aí ele colocou no estacionamento da clínica lá fora e ficou muito preocupado. Ele não sabia se ele atendia ou se ele ia toda hora lá fora dar uma Nossa, olhadinha. Aí ele falou, pede para você nossa. ficar de olho no meu carro aí. Então, assim, ou seja, não era o perfil verde, entendeu? Uhum. Não era, porque Entendi. foi num Jeep. E aí ele falou, meu Deus, se eu sair daqui, meu Jeep não estiver mais aqui. Mas por quê? Não é o médico do perfil do Ouro Verde. Tanto é que ele atendeu lá só uma vez e nunca mais voltou. Porque não é o Nunca mais. perfil. Quando ele chegou lá, ele falou, nossa, eu fiz uma viagem, eu achei que fosse mais perto.
Então, eu errei nisso. Então, eu acho que hoje, para quem vai abrir uma clínica, olhe o perfil do bairro, o perfil da sua clínica e o perfil do profissional. Em primeiro lugar, porque senão você vai ficar trocando de profissional. Vai colocar 3, 4, 5, 6, vai colocar muitos profissionais diferentes. E aí a clínica não vai pegar, porque a pessoa vai passar um dia com um, aí na semana seguinte passa com outro, aí ela remarca, aí ela marca o retorno, aquele lá não está atendendo mais, você tem que marcar o retorno com outro. Então fica meio chato, fica sem credibilidade. Então, isso foi o Olha maior que aprendizado que eu interessante. tive. Maior aprendizado. Exatamente, porque, Maior porque aprendizado. são, Porque são, tem são outros negócios profissionais de locais, né? fora. Sim, Uhum. exatamente. São, exatamente. Como são negócios, Aí o que como são acontece? negócios Se você não... locais, a pessoa não quer se deslocar muito. Mas muito interessante. Ah, agora apareceu aqui no Instagram que a gente tem 20 segundos, que ele vai encerrar. Mas legal que deu tempo de responder Ah, essa tá. pergunta Não, aqui, né? Como você falou, muito importante para quem for abrir o seu negócio, pesquisar esses principais pontos que realmente fazem a diferença. Sim, eu quero agradecer.